E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Que rodada é essa, hein? Vamos falar aí da Loteca 1150, consegui ver vários jogos e eu dei muita sorte, viu? Que os jogos que eu assisti, que jogo bom, viu? Quero saber aí quantos pontos você conseguiu fazer nessa Loteca 1150 e se você acha se vai acumular ou não. Aqui sem enrolação, vamos pro primeiro jogo, Flamengo e Vasco. Nesse jogo aqui, o Flamengo ele dominou grande parte aí das ações indo para cima do Vasco, só que o Vasco também era muito perigoso nos contra-ataques. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu fazer o seu gol, parecia que estava tudo encaminhado aqui para te acertar esse palpite, só que no final, né, o Carolino, né, fez uma bela jogada lá na ponta esquerda, só que ele estava na ponta esquerda, né, e nesse mesmo lance bonito que ele fez, o Vasco tomou a bola e foi para o contra-ataque e não tinha ninguém lá no lugar dele, né, e aí parece coisa de filme, né, quem é que fez o gol? Felipe Coutinho tinha saído do banco e fez um gol aí que empatou o clássico e acabou tirando a gente aqui pelo menos desse acerto, né? Tinha ido de duplo aberto nesse palpite e acabou batendo na trave, né? Porque depois que saiu esse gol não aconteceu mais nada na partida. Jogo 2, Atlético Goianiense e Vitória. Essa partida aqui considerava muito complicada porque dois times que estão numa situação muito ruim, tava levando muito em consideração o Atlético Goianiense jogando em casa, mas olha, vou te contar, viu? Considerava o Vitória um time melhor, mas pensei que com a força aí do Atlético Goianiense e sua torcida, né, poderia dar empate, pelo menos nessa partida. Só que o Vitória jogou muito bem essa partida, não deu chance para o Atlético Goianiense. No finalzinho o Atlético Goianiense ainda tentou dar uma abafa para pelo menos diminuir o prejuízo aí, mas nem isso conseguiu. O Vitória venceu por 2-0 e esse placar aqui eu tô considerando para fora, né, porque foi de empate no jogo 2 e não deu. Jogo 3, Paysandu e Guarani. Outro jogo super complicado, né? Guarani tá numa das últimas posições da tabela aí do Brasileirão. O Paysandu já fazia várias partidas que não vencia e era um jogo aí dos desesperados, né? O Paysandu indo bem, né, na sua casa, acabou foi tomando um sufoco, porque se não me engano o Guarani ainda saiu na frente nessa partida e foi um sufoco para virar esse jogo, né? O Paysandu acabou vencendo e esse aqui foi o primeiro placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 4, Mirassol e Amazonas. Esse aqui foi um dos jogos que eu assisti no sábado. Que jogo bom esse aqui, hein? Apesar de ter sido 0-0, foi um jogo muito bom. O Mirassol foi para cima do Amazonas e o Amazonas tentando seus gols aí nos contra-ataques. Perdeu muitos gols o Amazonas. O Amazonas poderia ter saído vencedor nessa partida aqui. E no final, né, nós fomos aqui seco no Mirassol. No final da partida o Mirassol acertou duas bolas na trave e acabou até fazendo gol no último minuto da partida, só que o jogador estava impedido. Mas foi um jogo bem emocionante, mas que pra gente aqui foi na trave, viu? Porque passou muito perto aí do Mirassol vencer essa partida. Jogo 5, Atlético Paranaense e Fortaleza. Outro jogo que eu assisti, outro jogaço também. Quem olha o placar aí 1-1, acha que o jogo foi ruim, que o jogo não foi emocionante, mas o Atlético Paranaense, né, no primeiro tempo foi uma partida mais equilibrada, né, com chances aí para os dois lados. Nessa partida aqui eu tinha ido seco no Fortaleza e aqui o Fortaleza acabou saindo na frente, né, aos 14 minutos. Só que antes dos 30 minutos o Atlético Paranaense acabou empatando essa partida e quando chegou o segundo tempo, o Atlético Paranaense amassou o Fortaleza. Foi muita posse de bola, muitos gols perdidos, muitas chances criadas, mas o Fortaleza conseguiu aguentar a pressão e conseguiu segurar esse placar aí de 1-1 até o final. Tô considerando esse placar aqui para fora porque como foi o jogo, né? Se o Atlético Paranaense tivesse um pouquinho mais de sorte e pontaria, era para ter sido pelo menos uns 3-1 aí para o Atlético Paranaense. Jogo 6, Botafogo do Rio e Corinthians. O Corinthians até que aguentou bem a pressão aí no primeiro tempo. Botafogo, como sempre, né, dominou a partida, né, quando joga contra os seus adversários. O Botafogo saiu na frente, só que logo em seguida o Corinthians conseguiu empatar. Se eu não me engano, nessa partida, o Corinthians ainda perdeu um pênalti com o Romero e depois conseguiu empatar com mais um pênalti, só que dessa vez quem cobrou foi o Garro. Só que o Botafogo foi lá, fez o segundo gol e depois só administrou a partida, quase que não teve susto nenhum. E o Botafogo continua líder aí do campeonato
campeonato e com essa vitória aí vindo com mais moral aí na Libertadores, né? Então, para essa partida aqui, como nós fomos seco no Botafogo, mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 7, Palmeiras e Criciúma. Bom, não é desmerecendo o Criciúma, né? Mas era o jogo mais fácil dessa grade aqui. Palmeiras, né? Como eu tinha falado nos vídeos anteriores, tem só o Brasileirão, o time vem sempre descansado, né? Agora tem um grande elenco. E o Palmeiras veio com tanta vontade de fazer um bom resultado que com 18 minutos já tava 3-0, viu? Se eu não me engano, o primeiro gol do Palmeiras aí saiu com menos de 1 minuto. O Palmeiras ainda perdeu o lateral esquerdo, o Caio Paulista, mas mesmo assim nem parecia que estava com um a menos. Continuou tomando conta da partida e só não fez mais, né? Porque o goleiro do Criciúma ainda salvou algumas vezes. Então, esse placar aqui acertamos na gaveta. E jogo 8, Bragantino e Grêmio. Aqui eu tava acreditando numa vitória do Grêmio, né? Porque o Grêmio agora é outro time que tá só com o Brasileirão. Ficou na frente aí nessa partida 2 vezes. Abriu o placar fazendo 1-0, tomou um empate. Depois chegou a fazer o segundo gol, ficou 2-1 e de novo tomou um empate. O Grêmio não conseguiu segurar o resultado. E essa partida aqui terminou empatada. Tô considerando esse placar aqui na trave, né? Porque o Grêmio pecou aí de não conseguir segurar, né, esse placar aí pra gente, né? Jogo 9, Juventude e Fluminense. Nesse jogo aqui, outro jogo que foi um sufoco, né? Acreditava que era uma partida bem difícil. Fui de duplo nessa partida, Juventude e empate. E para ajudar a gente, né, o Fluminense saiu na frente nessa partida. Quando isso acontece, você já fala, nossa, desandou já, né? Só que o Juventude foi buscar o empate e logo depois conseguiu a virada aí em cima do Fluminense, mostrando que ainda continua tendo muita força dentro de casa, mesmo após a desclassificação aí para o Corinthians na Copa do Brasil. Então, para esse palpite aqui do jogo 9, mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 10, Operário e Curitiba. Outro jogo bom. Nessa partida aqui tinha ido seco no Operário. Eu disse nos vídeos anteriores que o Operário geralmente ele é muito forte em casa. E o Curitiba, né, ele faz boas partidas, mas não consegue marcar seus gols, em vez de matar logo a partida. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui de novo para o Curitiba, né? O Curitiba saiu na frente, o Operário foi buscar o empate e no final da partida o Operário ainda teve um jogador expulso. O campo estava totalmente encharcado, mas estava aquele jogo bom. O Operário estava amassando o Curitiba e no final da partida, lá para os 60 minutos do segundo tempo, o Operário conseguiu num contra-ataque fazer o gol que deu a vitória aí para o Operário em casa. E pra gente aqui, mais um placar que acertamos na gaveta. Jogo 11, Cruzeiro e São Paulo. Eu ainda falei, né, nos vídeos anteriores, né, que provavelmente o São Paulo ia vir com um time reserva, só que o problema do time reserva do São Paulo é que ele é um time muito entrosado. Eu tinha falado exatamente isso, se eu não me engano, no vídeo 1 ou no vídeo 2, não lembro direito. E não é que o São Paulo conseguiu vencer o Cruzeiro com um time reserva. Na minha opinião, o time do São Paulo jogou muito melhor do que contra o Atlético Mineiro. Muitas peças boas ali, não sei por que o Zubeldia não colocou alguns desses jogadores aí para enfrentar o Atlético Mineiro, pelo menos, né, no início do segundo tempo. O William, mais uma vez aí salvando o São Paulo, né, com um gol bonito. E esse moleque aí tá pedindo passagem aí no time titular já, viu? Aqui nós tínhamos ido seco no Cruzeiro, né, que veio com o time titular. Depois de ter tomado o gol, foi pra cima do São Paulo, mas não conseguiu nem empatar a partida, né? Jean Andrei fazendo ótimas defesas, nunca critiquei. Conseguiu segurar aí o ataque do Cruzeiro. E pra gente aqui, infelizmente, mais um placar pra fora, né? Jogo 12, Bahia e Atlético Mineiro. Para essa partida aqui, sinceramente, eu não vi nenhum lance, né? Mas tava acreditando que o Atlético Mineiro iria vir com um time misto e o Bahia precisava dar uma resposta aí para sua torcida. Joga bem, mas não estava conseguindo fazer os gols e fazer o resultado que precisa, né, para vencer a partida. Só que para essa partida aqui foi totalmente ao contrário, né? Conseguiu 3 gols. Fomos seco no Bahia e aqui mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 13, Santos e América. Esse jogo também, mais um jogo aí que eu não vi, que eu tava assistindo o jogo do Palmeiras na hora desse jogo, mas vi que o Santos ele abriu um placar, né, de 2-0 em casa, né, que era o normal, né? Geralmente o Santos ele é muito forte na Vila, mas só que tava muito pressionado pela torcida, pelos maus resultados aí das últimas partidas. Por esse motivo, considerava esse jogo um pouco complicado, fui de duplo e o América chegou a assustar aí fazendo um primeiro gol, que
como a gente viu nesses últimos históricos do Santos, poderia mexer com os jogadores aí e ceder o empate, né? Mas aparentemente o Santos conseguiu segurar o placar e venceu, né? Finalmente, né? E pra gente aqui, mais um resultado aí que acertamos na gaveta. E jogo 14, Chapecoense e Ceará. Sinceramente, nesses 14 jogos, pra mim, a única surpresa, viu? Chapecoense, mesmo jogando em casa, né? Eu considerava o Ceará o favorito, né? Porque tava vindo de bons resultados. A Chapecoense tava muito difícil vencer uma partida. Tava com um retrospecto muito ruim. E pra ajudar a gente aqui no nosso palpite, a Chapecoense ainda fez um gol contra pro Ceará. Aí imagina, né? Já é um time ruim e ainda dá um gol pro adversário. Então já imaginava que tava tudo certo com esse palpite, Ceará ia fazer mais um, só que não. A Chapecoense conseguiu virar essa partida. Sinceramente, pra mim, é a única que a gente pode falar de zebra da rodada, viu? Então, como eu fui seco aqui no Ceará, tô considerando esse placar aqui pra fora. Só uma observação, né? No jogo do Atlético Goianiense Vitória, nos meus vídeos anteriores, né? Aquele de escalação, eu ainda falei assim: o que é destaque pra mim é o Campbell, né? Que é um bom atacante. E o Shailon, né, jogando ali no meio de campo, né, dá aquela firmeza. E por incrível que pareça, os 2 gols do Vitória foi falha desses 2 jogadores. Ô boca, viu? Bom, mas é assim, né? Uma hora vai vir pro nosso lado também. Bom, pessoal, as informações aqui do resultado da Loteca 1150 foram essas. Se você gostou desse vídeo e se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que assim o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Deixa aí seu comentário falando, né, quantos pontos você fez e se você acha que vai acumular. Na minha opinião, eu acredito estar 50-50, viu? Porque essa vitória da Chapecoense foi uma zebra. O Operário aqui, mesmo a gente acertando, né? Acredito que muitas pessoas devem ter ido no Curitiba. O Fluminense também perdeu, né, para o Juventude de virada. Acredito que muitos poderiam ter ido no Fluminense. O Mirassol, como um dos melhores mandantes aí, não conseguiu vencer o Amazonas, apesar do Amazonas ir bem também fora de casa, né? Mas foi uma surpresa, né, o Mirassol não vencer. E o Atlético Goianiense também, né? Não que o Atlético Goianiense seja um ótimo time, mas o Vitória também não estava numa fase boa, né? Acreditava ser um jogo mais equilibrado, onde o Atlético Goianiense aí poderia ter uma vantagem de estar jogando em casa, mas o Vitória ter vencido pra mim não foi uma zebra, mas uma surpresa. Outro jogo aqui que eu achei muito surpreendente é o jogo 7, o Palmeiras ter vencido o Criciúma. Isso aqui foi um absurdo. Não, isso aqui eu tô brincando, eu já imaginaria que o Palmeiras ia vencer, né? Isso aqui não tem como. Bom, pessoal, então é isso. Vamos aguardar aí o resultado oficial das loterias. Desejo a todos aí um bom começo de semana e até o próximo vídeo. Fui!